que eu quero saber de você. Mas agora eu quero abordar uma ideia que está sendo muito bem feita já há um bom tempo sobre a confraria, cara. Sim. O que é a confraria? Onde nasceu a confraria? Como nasceu a confraria? Tá, então vamos lá. A confraria nasceu comigo e com o mestre Paulista, que é meu compadre. A gente tem um vínculo, porque eu fui o mestre da bateria, o Paulista, com vocês dois começou? Começou com a gente. Na verdade, onde que nós nos conhecemos? Na outra escola de samba, na Unidos de Santa Cruz. Na Unidos de Santa Cruz, entendeu? Então, lá eu fui apresentado. Aí ele ia ali no Marcílio, a gente criou uma amizade. Eu ia lá no Marcílio também, na época. E aí a gente criou uma amizade, aí teve na verdade, o que aconteceu? Entrou a politicagem no meio e o Nicão teve uma desavença lá com a Rita, por causa de campanha. Mas foi coisa boba, negócio de deputado, não tinha nada a ver. Aí eu e o Nicão achamos por bem se afastar, porque aí já estava virando uma perseguição, a gente precisava do recurso, o recurso não vinha. Marlene ia lá conversar e não vinha o recurso. Nossa, política é muito foda. Não, era foda, cara. A pessoa com o poder da bola. É o pessoal, tá vendo? Aí nós entramos no entendimento, falou, Nicão, vamos dar uma afastada? Aí na época, até minha comadre hoje, a mulher do Paulista, a Beth, pegou ela e a Marlene assumiram o lugar meu e do Nicão, a gente se afastou. Aí veio o recurso. Colocamos, continuamos ajudando voluntariamente. Aí deu ruim para ela, porque saiu os dois candidatos e os dois ganhou. A verdade. E os dois foi para oposição. É que ele ficou um tempo, depois ele acabou já se aliando com a Rita. Mas assim, ali, com essa dissidência, aí eu e o Paulista sempre ficavam assim, não, vamos montar outra, vamos devagarzinho. Aí o Newton Lima vinha aqui, não, eu vou arrumar, sabe aquele papo de político? Quem é Newton Lima? O Newton Lima era do PT, o prefeito lá, que foi deputado. Tá. Entendeu? E eu e o compadre ia no Porto, ia em vários lugares, cara, né? Parecia mendigo. E ele é marceneiro. Na verdade, hoje a confraria existe, mas é assim, porque ele, além de conhecer de samba, é mestre, toca tudo instrumento que você der na mão dele, ele toca. E ele faz os instrumentos. E garra! Entendeu? Ele faz os instrumentos. E estava vereador e eu sabia a parte burocrática, porque na verdade a gente tem essa posição de liderança, mas... cada um tem uma forma de liderança, né, mas eu não sei tocar nada. Existem várias lideranças. Só que eu não sei tocar nada. Se não tivesse ali o mestre que ensina as crianças, e a gente focou nisso, falou assim, vamos pensar no futuro. Sim. Porque a Unidos já é forte, já tem a turma que está ali, que já vem das antigas, desde a época do Zulão, então ali já tem um grupo formado. Vamos começar a formar a molecada nova, para não morrer. Para não morrer. Aí a gente ficou rodando, acho que 1 ano mais ou menos, depois dessa divisão, atrás desses instrumentos que nunca apareceu. Aí eu peguei e falei para ele, compadre, negócio seguinte, na época a gente não era compadre ainda, eu falava, Paulista, vamos começar do zero. Eu estava vereador, aí eu procurei um empresário, que até hoje não quis se identificar, emprestamos R$2.000. Aí ele emprestou, depois nós pagamos, fizemos evento. A Unidos de Santa Cruz foi a mesma coisa. Nós compramos tudo da SAP, a SAP fechou. Reunimos com a Rita, com o Pudim lá, passou tudo pro Rosário. Aí eu cheguei com a dona... A SAP era da dona Marilena antes. Era a dona Marilena, uma diretoria lá. A briga começou ali, que eu e o Nicão, nós fomos atrás para colocar a escola na época do Gil, e ela não deixou. Na época não deixou sair. Aí nós fizemos um acordo com a Ângela Posse, uma pessoa muito querida também, que eu militei muito com ela no Conselho da Criança e do Adolescente ali, que ela me ensinou bastante sobre essa questão de focar na criança e adolescente. E aí a Unidos foi a mesma coisa, ele comprou por R$3.000 tudo que era da SAP e trouxemos para a estação. Só o prédio que ficou para o Rosário. Lá nós pegamos tudo e trouxemos. E aí nós começamos a confraria da mesma forma. Eu e o Paulista compramos, aí a gente fez uma parceria com o Vila, por isso que a gente sempre, quando tem evento do Vila, a confraria está junto. Porque a gente nasceu ali dentro. Nós não tínhamos a estação, então eu e o Paulista compramos alguns instrumentos, só que aí a gente também tinha um pouquinho ali como já tinha alguns instrumentos que o Vila Nova tinha saído uma época, aí eu comecei a fuçar na internet, achei o seu Iveson, e começamos a comprar tudo do Rio de Janeiro. Os mesmos instrumentos que tocam no Rio de Janeiro, daqui foi comprando devagarzinho.
Aí foi fazendo evento, rifa e tal. E tudo nessa ideia. Tudo nessa ideia. E como eu era oposição da Rita, a gente levava... uma das coisas que eu fiz, que eu ajudei muito, eu acho assim, foi nessa parte burocrática. O estatuto, eu peguei o estatuto da CCB, da terceirizada, juntei com a advogada, aí ela me ajudou. Antes disso, na época da Rita, nós perdemos a eleição. Já na outra eleição, eu virei presidente da Associação dos Universitários em Palmeiras. Entendeu? Não é porque nós perdemos, levamos uma lavada, não. Fui lá, dei meu CPF, mudei o estatuto. Na época, eu ia como presidente, eu estava na universidade, estava acho que no último ano, acho que era o último ano. Eu fazia um trabalho de ir lá falar do ProUni, do FIES, que a prefeitura pagava para incentivar. Eu acho que falta essas coisas. Tô com sede, viado. Então tá faltando. Então eu sempre assim, estava na AP, estava na Unidos, aí a Unidos acabou, aí a confraria vem já quando eu estava vereador, que aí eu também consegui ajudar um pouquinho, e aí saímos, eu Paulista, aí depois eu acho que... E era assim, sempre não tinha ajuda do governo, porque eu era oposição. Tinha essa política que eu acho que é ridícula, mas acontecia. Política de ego. Exatamente. Só que nós nunca desistimos. Primeiro ano, depois o bloco na rua. No segundo ano, ainda houve até uma divisão lá na Serra, que ia sair a turma do Marcílio, a gente... Não, vamos sair mesmo assim. Juntamos 13 molecadinhas lá, saímos. Os instrumentos vinham no carro dele, no Monzão verde. Até ele falou que ia mudar para a confraria do Monza, porque era o Monza branco dele e o Monza verde. Com os dois bagageiros em cima, levava o instrumento, levava tudo, entendeu? Foi uma época sofrida. Os 2 primeiros anos foi muito sofrido. Mas sofrido mesmo. Aí no segundo ano, no primeiro ano, para você ter uma noção como começou. A filha do Paulista era a presidente, a primeira, que foi a mulher, presidenta da confraria. Aí depois ele. Aí depois que a gente conseguiu, já que a turma começou a criar um pouquinho de corpo, que a turma viu que a gente não desistia, saímos só com uma molecadinha lá. Não vou apagar essas pragas, vai ter que pôr isso aí. No segundo ano, né, a gente estava meio desmobilizado, mas só que a primeira coisa que nós fizemos, colocamos no estatuto, para não acontecer o que aconteceu com a SAP. A presidente não quis, porque era o doutor Gil, era oposição. Então, tem um capítulo lá que a confraria tem que sair todo o desfile que tiver. Então, o presidente não pode chegar na confraria, esse ano nós não vamos sair. É lógico que se não tiver viabilidade econômica... Só que eu e o compadre lá... Mas se tudo tiver nos seus trâmites normais, não tem porquê. Veste de branco, pega o bumbo e sai batendo lá. Acabou a conversa. Não tem que cumprir o estatuto. Pelo menos cumpre o estatuto. Mas a gente sofreu muito nesse começo de ano. Aí ia para São Paulo, eu, a Beth, ele... O meu irmão era, eu acho que o tesoureiro. Assim, eu estava vereador, não podia ser. Então pôs meu irmão. Então começou assim, e ele pôs a filha. Caralho. E começamos. Aí depois. Mas sabe que aí tirou, aí ele assumiu como presidente. Aí mudou o governo, veio o Thiago. Nisso, aí os amigos já foram olhando, aí a gente já não devia mais, já pagamos o empréstimo com juros e tudo, somos agradecidos até hoje, mas cobrou os juros também, mas pagamos tudo certinho. Entendeu? Pelo menos pagou. E virou um puta de um patrocinador nosso, acho que é o patrocinador que mais ajudou. Sempre quando tem alguma coisa na empresa que tá sobrando, leva lá pra confraria. Lá na confraria, tudo que doar, a gente pega. Sempre mesmo para fazer o destaque.